Alô, alô, W Brasil, aqui quem fala é a Bárbara. E a Stephanie, do estúdio Bárbara Ribeiro. Bom, vocês já sabem quem somos nós, já fizemos um vídeo para cada, espero que você tenha assistido. Se não assistiu ainda, fica o convite para assistir, porque hoje a gente vai falar como é que a combinação dos nossos trabalhos, das nossas expertises, refletem aqui no estúdio. Bora lá? Vem com a gente! Bom, quando a gente montou o estúdio, né, propriamente dito, o estúdio Bárbara Ribeiro, o nosso objetivo era muito claro, né? Nós somos de áreas distintas, mas interligadas, e aí a nossa ideia era juntar tudo isso para trazer a melhor solução possível para o nosso cliente, né? A melhor experiência, né? Melhor experiência, exatamente. Então, a partir disso, a gente desenvolveu o slogan, né? Que é a frase que retrata o que a gente busca aqui no estúdio, que é: ligamos ideias, traçamos estratégias, comunicamos soluções. Então, ligamos ideias porque a gente tem uma parte criativa aqui, né? Tudo aqui é desenvolvido do zero, pensado para cada cliente, para cada situação, para cada objetivo. E a gente expressa isso através das artes, né? Então, a parte que liga a ideia se refere a esse processo criativo que nós temos aqui. E aí nós traçamos estratégias, que a gente, já vou puxar a sardinha da Stephanie aqui, que é ela que cuida da parte estratégica de marketing digital, né? De tudo, na verdade, né? Toda a parte estratégica, planejamento, quando entra um cliente novo, ou vira o mês, né? A gente vai trabalhar o planejamento do cliente, o que a gente vai entregar para o cliente naquele mês. Então a gente primeiro já tem o briefing, né, do que o cliente precisa, né? Qual que é a demanda dele, quais são as dores que a gente vai sanar. Então daí eu sento, eu defino o planejamento do que vai sair, quando vai sair, que dia, que hora, qual vai ser o assunto, por que aquele assunto. Aí a gente passa para o cliente aprova, aí depois da aprovação do cliente, aí eu planejo quando vai ser feito pela Bárbara, né, toda a parte gráfica, né, toda a parte bonita, né, que tudo que eu pensei tem que ficar bonito, né, é o objetivo aqui. Então daí a gente hoje usa o Asana, né, para isso, para colocar as tarefas, a gente separa por cliente e cada tarefa com as respectivas datas que ela tem que entregar. Aí depois disso, né, a partir de textos e redações, a gente meio que divide um pouco. Sim, né? A gente faz junto um pouco. Que cada um tem um pouco mais de familiaridade. Ou a gente determina, por exemplo, a Bárbara tem mais... Não vou dizer mais da determinada coisa. Mas, por exemplo, assim, ela fica com alguns clientes, fica com outros, porque daí a gente consegue entender muito bem o nicho daquele cliente para falar com propriedade, né, sobre os assuntos. E aí depois que a gente define esse planejamento, a gente toca o pau para entregar sempre na data prevista, né? A gente nunca entregou nenhum cliente atrasado, né? Nunca estouramos o prazo. A gente sempre trabalha com um gargalo aí grande, pelo menos de 15 dias antes da arte sair. A gente já deixa ela pronta, aprovada pelo cliente, para depois a gente sair, no caso das redes sociais. Site também a gente nunca estourou o tempo, mesmo a gente fazendo sites bem grandes, né? Sites de quase 30 páginas, né? A gente também nunca estourou prazo. A gente trabalha realmente assim para atender e superar as expectativas do cliente, né? Imprevistos podem acontecer e eles têm que estar planejados, né? Então, tipo, aconteceu imprevisto, choveu, você tem que calcular um tempo já para que imprevistos possam acontecer e lidar com esse imprevisto, porque o cliente não tem culpa se sua internet caiu, se seu computador pifou, se você acordou de mau humor, se hoje eu tô de saco cheio. O cliente não tem nada a ver com isso. O cliente te contratou para prestar o melhor serviço, então a gente vai entregar sempre para ele a melhor solução, né? Então eu faço essa parte aí de garantir que tudo vai sair na data prevista e que o cliente não vai ter problema, né? Com isso também, quando a Bárbara precisa de algum help na questão de retomar o briefing com o cliente, ou às vezes tem alguma reunião de supetão, para não atrapalhar o processo criativo dela, daí eu assumo essa parte também. Mas geralmente a gente sempre faz reuniões juntas para que a gente forme uma ideia, né, bem concisa do que o cliente precisa. Uma parte importante das estratégias também que saem aqui do estúdio é a análise dos resultados, né? Depois de todo esse processo que a Stephanie mencionou, desde o começo até colocar em prática, né?
a gente depois avalia a performance disso tudo. Então a gente tem métricas e ferramentas, né, para observar esse desempenho e poder comparar se cumpriu o objetivo, né, se chegou perto ou se não, e se não chegou, por que não chegou, né, o que deve ser feito, qual é o plano de ação que vai se tomar. Então a análise de dados aqui no estúdio é muito importante, assim. E apesar de ser uma função da Stephanie em si, por toda a bagagem que ela já mencionou no vídeo anterior aí, eu também faço questão de acompanhar isso, porque a gente constrói junto, né? Eu estou sempre palpitando alguma coisa aqui. Às vezes, em conversa com o cliente, uma pega uma coisa no ar, né? Enfim, a gente... O feeling, né? O feeling, exatamente. E essas métricas a gente faz questão de expor para o cliente. Sim. Porque nem sempre a estratégia funciona exatamente como planejado, né? Você tem diversos indicadores que podem influenciar na performance. Dependendo do público. Então a gente é muito sincera com os nossos clientes e a gente faz questão de sempre fazer uma observação em cima dessa análise, né? Então, hoje tem plataformas aí, por exemplo, que você tira um relatório completo em um clique, né? E envia para o cliente. A gente já viu muito isso. A gente pegar clientes que... tem seus relatórios prontos. Que tem seus relatórios prontos ou que contratavam agências e simplesmente forneciam esses relatórios aí. E na verdade aqui o que a gente gosta de fazer é analisar esse relatório, né? E tomar uma ação sobre. Uma ação, exatamente. Até porque aqui dentro do estúdio, eu costumo frisar muito isso, a gente não vende um produto, a gente vende um conceito, a gente vende uma ideia, a gente vende as nossas experiências, né? Sim. Então isso é intangível. Isso é intangível. O resultado que a gente almeja, o que a gente se propõe a fazer é nosso. Vem do nosso intelecto, né? Vem do nosso dia a dia, do nosso crescimento. E por isso que as empresas criativas são diferentes entre si, né? Porque depende de quem está à frente, né? Então a gente valoriza muito essa individualidade. Bom, então a gente ligando a ideia, traçando a estratégia, a gente combina esses dois universos e comunica uma solução para o cliente. E assim a gente percorre todo o nosso slogan. Ligamos ideias, traçamos estratégias, comunicamos soluções. Sim. Até hoje tem dado muito certo. Tem dado muito certo, né? Porque... E graças aos bons trabalhos e bons ares, né, que conspiram a favor, a gente... Tem clientes bem fiéis, assim, que são os nossos... Na verdade, não é nem mais nem cliente, né? Já virou até amigo, né? Sim. Aquela pessoa assim, posso falar com você hoje? Tá disponível para uma reunião? Na hora. Não tem momento ruim, pelo contrário. Se o cliente quer falar com a gente, é sempre um prazer, né? Ajudar, entender o que ele tá precisando. Às vezes só quer conversar mesmo, só quer matar a saudade, né? Porque os clientes, graças a essas tecnologias, a gente tem clientes de longe. Então, clientes que a gente nunca viu, parece que tá tão próximo da gente, né? Que a gente já pergunta, e aí, como tá o tempo? E aí, como você tá? Vai viajar? Nossa, viagem, que legal, vai pra Gramado, não sei o quê. Então, já fica amicíssimo dos clientes, né? Acho que esse que é o que diferencia a gente. Sim, esse é um grande diferencial, porque assim, logo tem um monte de gente que faz, campanha de Google tem um monte de gente que faz. Então, o trabalho em si é comum. A ferramenta, assim, se o cliente quiser sentar e aprender, ele faz. Ele pode também. Né? Então, qual que é o nosso diferencial, né? É essa relação, né? Esse atendimento próximo. Fazer com que o cliente também se sinta parte do projeto, né? Totalmente. Que ele possa emergir no projeto tanto quanto a gente e que não seja uma coisa fria, né? Então, a gente procura se posicionar... Vamos colocar assim, no meio termo, né? A gente não tem um processo nem tão frio quanto uma grande agência teria, que aí você tem que passar por N pessoas até chegar lá na ponta em quem vai desenvolver e o cliente ficou lá atrás, já se perdeu, não tem essa conexão. Mas a gente também não vou usar a palavra amadora aqui, mas por falta de uma outra melhor na ocasião.
Não somos tão amadores quanto um freelancer, né? Então a gente tem os processos bem definidos, tem as posições de cada um bem definidas, tem cada etapa bem definida, como uma empresa bem estruturada, mas a gente faz questão de manter um relacionamento mais próximo com os nossos clientes possível. Sim. Uma coisa que a gente sempre gosta, né, de ter, né? Quando você vai comprar um serviço, você quer entender aquele serviço, você quer fazer parte, porque você vai comprar uma coisa que ela não é palpável, né? Ela é palpável talvez no final, né? No final da execução. Então, tipo assim, você dá a ideia pro prestador de serviço e aí você espera lá de mão cruzada o resultado final, dá uma insegurança, né? Então a gente gosta de colocar o cliente sempre dentro do nosso processo, saber como tá. Quando a gente desenvolve site, principalmente, né, que é um processo um pouco mais longo, a gente sempre desenvolve o site online para o cliente estar vendo página por página que a gente está executando, para ver se ele quer mexer em alguma coisa, se ele quer dar um pitaco ali, não, acho que essa aqui fica melhor. A gente nunca teve esse problema, assim, os clientes, eles gostam de ver o negócio funcionando, então às vezes eles até ficam surpreendidos que, nossa, já está funcionando, se eu clicar aqui já vai para outra página. Então ele já tem a experiência do que ele vai colher no final. Então não é uma surpresa, tipo assim, você entregar um site de 20 e tantas páginas para o cliente, ele, sabe, sobrecarregar eles de informação. Não, ele já está todo dia tendo uma informação do que está acontecendo, como está se encaminhando. É bem mais tranquilo para o cliente e também para a gente, né? Porque a gente consegue ver se o cliente está satisfeito, se ele não está. A gente consegue entender se em algum momento o briefing dele pode mudar ou não. Então a gente sempre vai trabalhando, né? Igual eu falei no meu vídeo lá passado, eu aprendi que a gente não pode ser a dona da verdade. Então, isso a gente não é dono da verdade. Pelo contrário, se o cliente tem a perspectiva dele, então a gente tem que... O projeto é dele, então o projeto tem que ter a cara dele. Claro que com todo o trabalho teórico e técnico da Bárbara. Então, a Bárbara, querendo ou não, ela vai executar uma ideia do cliente, né? E vai conceituar, né, da forma que ela conhece, que ela entende, com toda a bagagem teórica dela. Então, nosso objetivo sempre é esse, sabe? Fazer o negócio ficar bonito, gostoso pra todo mundo, sabe? Para o cliente sair satisfeito. E se precisar de mais alguma coisa, a gente sempre tá aqui. E se não precisar de mais nada, a gente sempre tá aqui também, né? A gente não tem problema com isso. É importante entender, assim, que os projetos, eles são organismos vivos, né? Sim. Não é porque a gente tirou um briefing, e a gente sempre procura fazer um briefing bem completo, né? Para guiar os processos, mas não é porque a gente tem esse briefing, porque a gente está pautado lá em algum... cláusula do contrato. Em algum contrato e tal, que no meio do caminho a gente não possa ter um insight ou o cliente trazer um questionamento. Uma melhoria, uma melhoria, ideia. Exatamente. Eu acho que tudo que for agregar para o projeto... para o resultado final. É excelente. E também é o nosso papel educar o cliente, né? Porque, assim, o cliente ele não tem obrigação nenhuma de saber como é o nosso trabalho, o que a gente faz, assim, ele só quer saber da entrega dele. Sim, né? Ele só quer a solução, Ele quer a solução e cabe a nós fazer essa educação também. Educação no bom sentido, né? Às vezes acontece muito, assim, no meio do processo, o cliente trazer uma ideia que a gente não acha muito legal, né? Não é muito a gente sabe que não vai funcionar bem. Então, poxa, vamos justificar para ele, né? Olha, fulano, eu acho que dessa maneira não seria tão legal, por isso e isso. A gente sabe que, teoricamente, assim funciona melhor. Ou, na prática, isso vai impactar de tal maneira pro seu projeto e tal. Você não quer rever isso? Ou de repente, vamos tentar reestruturar essa ideia? Vamos pensar junto como a gente pode tornar ela melhor? Né? Então faz parte disso também a gente se posicionar como profissional, né? De mostrar para o cliente quais são os melhores caminhos. É claro, a gente não tem que bater o martelo no que o cliente vai escolher. O que a gente faz aqui é do cliente, né? Por isso é o cliente que tem que aprovar. Então tem que ficar agradável para o cliente. Mas a gente pode conduzir ele pode e deve, justificar, né? Na verdade, né? Por que a gente pensou dessa forma, né? Porque, no caso, mais a Bárbara, nessa parte, assim, visual, ela que tem
as noções, né? Ela que estudou toda a parte teórica do porquê, pra quê, né? Das cores complementares, o caramba 4, né? Então ela tem uma justificativa, né? Então é importante o cliente entender, né? Você olhar na logo do... Igual a gente, né? A gente aqui usa a cor amarela, a gente usa a lâmpada, né? Que simboliza a ideia, né? Não adianta a gente pegar aqui um estúdio de design e colocar um hambúrguer, porque eu acho sensacional, né? Uma logo com hambúrguer, né? Então, essa questão, assim, que é mais de educar o cliente, né? Não educar no sentido de, você está errado. Não, isso na verdade acho que nem é educar, é punir, né? É apenas mostrar que existem outros caminhos, né? Que vão trazer, né? Talvez os mesmos resultados ou resultados melhores ainda. E sobre essa questão da educação de clientes, o que a gente vê é que na verdade o resultado às vezes é melhor do que a gente imagina, porque assim, é nesse ponto que o cliente vê toda a sua bagagem. Sim. É quando ele percebe que ele está lidando com um profissional, né? Que o que você está fazendo tem um embasamento teórico e também de uma estrada, né? Que Sim. você tem experiência na coisa. Então é muito positivo isso, porque daí o cliente, na verdade, ao invés dele ficar chateado, porque de repente a gente não acatou uma ideia dele, ele passa a confiar muito mais na gente, né? E passa a enxergar o trabalho de uma outra maneira. Porque hoje a gente tem alguns calcanhares de Aquiles aí no mercado, né? Os programas estão com muito mais fácil acesso hoje em dia. A gente tem 1 trilhão de tutorial no YouTube de como fazer uma coisa ou outra. Já tem plataformas que meio que entregam uma arte pronta. Hoje a gente já tem site até que desenvolve logo, você coloca o seu nome lá, já sai uma logo pronta, né? Então, o que diferencia a gente disso tudo, né? Por que o cliente paga mais caro pelo nosso trabalho do que às vezes fazer de graça nessas outras plataformas? Justamente por isso, porque a gente é profissional, porque a gente sabe do que está falando, porque vai ter um conceito por trás, porque vai ter uma estratégia para ser aplicado isso, né? Então ele está comprando a experiência pessoal da Bárbara e da Stephanie. Sim. E se tivesse um terceiro, a experiência daquele terceiro, né? Então por isso que o que sai daqui é único, né? Não tem uma Bárbara e uma Stephanie em outro lugar. Então a gente defende muito isso. Não vendemos um produto, vendemos a nossa essência. É por isso que você está pagando X cliente. E o cliente, quando passa a entender isso, nossa, valoriza muito mais o nosso trabalho. E acho que por isso que e também ele se alivia, né? De achar que ele tem que saber o que ele tem que passar pra gente, como tem que ser feito. Não, ele tem que passar a dor. A gente que vai entender, fazer a estratégia e falar pra ele assim, vamos fazer dessa forma, vai ter esse resultado. Pode ser? Pode ser. Então acho que a gente dá o caminho pra ele e segue nisso e é o que tem dado resultado, né? Acho que a sinceridade, né? Ela acaba sendo o nosso maior valor aqui, porque sempre vai ter cliente, né? Que vai ler o negócio na internet e vai achar assim, se eu tenho que investir, sei lá, 3 mil reais no Google. Às vezes vamos começar com o Facebook o clique é mais barato, né? Vamos tentar de outras formas, porque não precisa às vezes a gente enfiar tanto dinheiro. Não tem uma fórmula mágica. Tem momentos, né, pra cada coisa. Tem várias estratégias que elas podem e devem caminhar juntas, né? Então a gente não precisa fazer tudo de uma vez. Vamos aos pouquinhos, vamos sentindo, né? Vamos fazer uma coisa mais orgânica, né? Pra que a marca se fidelize, a marca seja forte, né? E também entender assim, né? Que a hamburgueria X não é igual a hamburgueria Y. Não é porque os dois têm o mesmo nicho de negócio, têm o mesmo público-alvo, têm as mesmas buyer personas, enfim. Você pode pegar uma estrutura igual das duas. A estratégia pode ser diferente. Sim, geralmente porque por mais que o público seja o mesmo, ela não está localizada no mesmo lugar, né? E o objetivo pode ser diferente. O objetivo pode ser totalmente outro, né? Às vezes uma é focada no preço, outra é focada mais nos ingredientes, outra é focada mais no preço. Enfim, vai ter vários motivos, né, pra gente sentar e estudar cada estratégia separado, né? Cada cliente é único, né? Como cada agência também é única, né? Cada pessoa é única. Então, é assim que a gente trabalha e tá indo bem, graças aos bons ares. Sem fórmulas mágicas, né? Não tem. Clique aqui, fique rico. Lê esse livro, fique rico. Contrate a gente, fique rico. Não, é um passo de cada vez, né? Se fosse assim, a gente não estaria gravando vídeos. Se fosse assim, a gente não estaria toda semana postando 2 materiais nas redes sociais, pensando em blog. Não, se fosse assim, a gente estava rico dentro de casa, curtindo a vida, sendo feliz, né? Não existe fórmula mágica, existe trabalho.
existe trabalho e gostar do que se faz, né? Sim, uma outra coisa que rege muito a gente aqui é acreditar no projeto que a gente está fazendo, né? Porque eu acho assim, não é porque o cliente me contratou que eu simplesmente tenho que fazer, né? Eu acho que tem que haver uma paixão por trás, né? Querer ver o resultado, querer ver aquele cliente desempenhando. E até por isso acaba se tornando um diferencial, assim, porque a gente não tem esse perfil de ficar empurrando o serviço para o cliente, né? A gente acaba fazendo a área comercial aqui também, não tem como fugir disso, né? A gente que está no tete-a-tete com o cliente. E uma das dores que a gente sempre ouve dos clientes, né? É assim, eu falei com o comercial de tal agência ou tal lugar e ele falou que eu preciso dessa lista aqui. Sei lá, uma identidade visual completa, onde o cara vai ter até carimbo, uns itens nada a ver, assim, pro segmento dele. Eu vou precisar de um site de não sei quantas páginas, vou precisar fazer um outdoor, sabe? Aí quando você analisa aquela lista ali, você vê assim, puxa vida, ele não pensou em nada do que o cliente realmente precisa. Ele só quis empurrar serviço e ganhar grana ganhar uma final, vez, né? E aqui a gente não trabalha dessa maneira, né? Como eu falei, o nosso olhar é muito individualizado para cada cliente e o fato da gente se envolver com isso, né, de querer ver o negócio performando, faz com que a gente pontue exatamente o que seria melhor para o cliente. Em cada momento. Em cada momento, entender também assim, o tamanho desse cliente, o que ele espera, qual é a prospecção dele para o futuro, né? Nem todo mundo que abre uma lanchonete quer se tornar uma franquia futuramente. De repente o cara quer só ter aquela lanchonete, né? E aí, ou alguém que vende cachorro quente na rua, vai lá, eu preciso de uma logo. Vamos fazer uma suposição bem chula, assim, eu preciso de uma logo. Ok, vamos executar a logo, porque ele é só, nesse momento, só o que ele precisa para o carrinho dele é ter uma logo. Agora não, vamos fazer um cardápio, já vamos movimentar suas redes sociais, vamos fazer um flyer para você sair distribuindo, já mete um uniforme, não quer um crachá também? Sabe? Não cabe dentro daquilo ali. Então, esse ponto a gente tenta ser bem realista e profissional, né? Profissional, sincero, mais uma vez, né? A gente tenta ser muito sincero com o cliente. E aí o que acontece novamente é igual aquela questão de educar o cliente. Quando a gente faz isso, o cliente confia mais. Sim, geralmente aí ele vai pedindo serviços, pedindo outras coisas que a gente nem sugeriu, né? Ou então ele já pede uma sugestão, né? De repente a gente entregou essa logo e ele fala, eu tô pensando em aumentar o meu público. O que você sugere? O que a gente pode fazer? Qual seria o próximo passo? Né? E aí a relação deslancha. Sim, fica mais fácil de conversar e também criar intimidade, né, entre os dois. Fica mais fácil de lidar, entender o que ele tá passando, qual que é o momento que ele tá passando. Às vezes tem cliente que o momento ideal seria, sei lá, ter uma landing page, né, pra ele aparecer, enfim, poder criar algumas promoções. Mas ele não tem dinheiro para aquilo. Então o que a gente pode fazer para encaixar no orçamento dele naquele momento? Né? Não dá pra gente falar assim, não, você tem que ter um site. É ideal que você tenha um site? É ideal, porque a rede social não é nossa. A rede social é do Facebook, é do Instagram, é do LinkedIn. Né? Se ele falar assim, vou excluir o Instagram agora, ninguém mais vai ter. Então tudo que a gente produziu foi pro lixo. Porque não é nosso, é nosso intelectual que tá ali, mas na hora que o dono, né, do sítio, que é o Facebook, quiser vender, você não tem que fazer nada. Exato. Agora o site é seu. Então o site é o mundo ideal para determinados segmentos? Com certeza. Mas tem cliente que não tem condições naquele momento. Você vai falar para ele que ele tem que fazer no site? Não, né? Não faz sentido nenhum. Vamos trabalhar com as ferramentas que a gente tem. Se colocar na pele do cliente, né? O cliente é um cara como a gente, né? Ele é um empreendedor, né? E a gente sente as dores do empreendedorismo, né? Empreender é labuta. Então essa empatia é uma coisa muito importante, assim, e a gente preza essa humanização do trato comercial, né? Sim.
Bom, agora você já conhece quem faz os trabalhos, né? Já conhece um pouco de como são esses trabalhos, né? Se você quiser saber mais informações, você pode visitar o nosso site, lá vai ter um pouquinho de nós. Também fica aqui o convite novamente, esse canal é um canal aberto. Interajam com a gente, né? Vai ser um prazer responder dúvidas, ou receber alguma crítica também. A gente lida muito bem com as críticas. Virei marqueteira. Aliás, elas são importantes para o nosso processo de crescimento, né? Então fica aqui o convite para que vocês conheçam o estúdio, conheçam o nosso trabalho. Se quiserem mais informações sobre nós, é só solicitar. Se quiserem fazer sugestões para pautas de vídeo também, fiquem à vontade, vai ser um prazer. Para ambas as áreas. Exatamente, não se prendam só em uma coisa, né? Aqui, como a gente falou, a gente costuma ser polivalente, né? E ter um olhar holístico sobre esse processo. Então, é com esse convite que eu deixo vocês. Não esquece de apoiar a gente se puder. Se estiver no YouTube, se inscreve aí, segue a gente lá nas redes sociais. Se ainda não viu os vídeos anteriores, está vacilando demais. Assista os vídeos anteriores, aí você vai entender muita coisa sobre o que a gente está falando aqui. Sim. Fica assim então? Até a próxima.